Venham, irmãos e irmãs, o Senhor lhes dá as boas-vindas. E nós também. Fiquem à vontade e participem conosco. Talvez a sua dor hoje não seja só solidão, seja abandono em todos os lados. Pessoas foram embora, promessas foram quebradas, mensagens não respondidas ficaram no silêncio. E no meio disso tudo, você começou a sentir algo ainda pior, a sensação de que até Deus se calou. Você olha para trás e lembra de quando acreditava mais, quando orava com esperança, quando tinha certeza de que Deus estava perto. Hoje você ora e sente vazio. Fala com o céu e não sente resposta. E isso machuca mais do que admitir. Talvez você esteja vivendo dias em que parece que ninguém fica. Pessoas somem quando você mais precisa. Apoios desaparecem quando a dor aperta. E você tenta ser forte, mas por dentro se pergunta em silêncio: será que Deus também me deixou? Esse tipo de pensamento dói porque vem misturado com culpa. Você começa a se questionar se errou demais, se falhou demais, se decepcionou Deus. Começa a pensar que talvez Ele tenha desistido de você, assim como outros desistiram. O abandono humano já é pesado, mas quando ele se mistura com a sensação de abandono espiritual, o peso dobra. Você se sente perdido, invisível, sem chão, como se estivesse lutando sozinho contra tudo e todos. Mas deixa eu te dizer algo importante. Mesmo que agora seja difícil acreditar, o silêncio de Deus não é ausência. Ele não foi embora. Ele não desistiu de você. Ele não te deixou para trás. Às vezes, quando tudo desmorona ao mesmo tempo, Deus está mais perto do que nunca. Não falando, mas sustentando. Não respondendo, mas impedindo que você caia ainda mais fundo. Hoje, essa oração não é para quem está bem. É para quem está no limite, para quem se sente abandonado pelas pessoas e começa a achar que foi abandonado por Deus também. E se você está aqui agora, não é por acaso. Talvez seja exatamente porque, mesmo em silêncio, Deus ainda está segurando você de pé. Talvez o que mais machuque não seja só o fato de estar sozinho, mas a repetição. Pessoas indo embora uma após a outra. Apoios sumindo sempre que a vida aperta. Você começa a sentir que não é coincidência, que existe algo errado com você. Você lembra de momentos em que ajudou, esteve presente, ficou quando outros precisaram. E agora, quando você precisa, não sobra quase ninguém. Isso cria uma ferida silenciosa, a sensação de ser descartável. Com o tempo, esse sentimento vai contaminando a fé. Você começa a pensar que talvez Deus também te trate assim, que Ele esteve perto enquanto tudo ia bem, mas se afastou quando você caiu, que Ele era presente quando você tinha forças, mas se calou quando você mais precisava. E esse pensamento é perigoso, porque ele te isola ainda mais. Você para de pedir ajuda, para de orar com sinceridade, para de esperar algo bom. Começa a sobreviver no automático, carregando tudo sozinho. Talvez você tenha chegado a pensar: se nem Deus responde, por que continuar? Talvez você tenha orado pedindo um sinal simples, um alívio, uma resposta mínima, e nada veio. E o silêncio começou a doer mais do que qualquer palavra dura. Mas existe algo que você precisa entender, mesmo que agora sua fé esteja fraca. Deus não se afasta quando você cai. Ele não se cala porque desistiu. Ele não te abandona quando você está quebrado. Às vezes, quando tudo fica silencioso, Deus está te protegendo de um colapso maior. Ele está segurando coisas que você nem percebe. Está evitando quedas que te destruiriam de vez. Está te sustentando no invisível. O problema é que a dor faz a gente interpretar o silêncio como rejeição. Mas o silêncio de Deus não é desprezo. Ele é cuidado profundo, mesmo quando parece ausência. Se hoje você se sente descartado, esquecido e deixado de lado, essa oração é para você. Não porque você é fraco, mas porque você chegou no limite. E Deus nunca abandona quem chegou no limite. Quando a dor chega nesse nível, caminhar sozinho fica quase impossível. Deus nunca quis que você atravessasse esse tipo de abandono sem apoio. Ele usa pessoas, oração e comunhão para sustentar quem está no limite e não consegue mais fingir que está bem. Talvez, enquanto você escuta essa mensagem,
venha à sua mente o nome de alguém que também se sente abandonado. Alguém que foi deixado, esquecido, ignorado ou rejeitado. Se esse nome surgir agora, apresente essa pessoa a Deus em silêncio. Coloque essa vida nas mãos do Senhor. Às vezes alguém está vivo hoje porque outra pessoa orou sem avisar. Muitas pessoas fazem isso todos os dias. Lembram de alguém durante a oração e colocam esse nome diante de Deus. É assim que se forma uma rede invisível de cuidado, onde ninguém precisa enfrentar o abandono completamente sozinho. Talvez este lugar tenha se tornado um dos poucos espaços onde você se sente entendido, onde sua dor não é minimizada, onde você não precisa explicar tudo. Isso não é acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele sabe que você precisa de apoio espiritual agora. Se sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é escolher não carregar o peso sozinho, mas estar cercado por oração, cuidado e fé diária. Não é obrigação, é comunhão. E se em algum momento você desejar apoiar este trabalho de forma voluntária, como gesto de gratidão, você pode usar o Valeu Demais ou o Super Chat quando sentir no coração. Tudo aqui nasce do amor e retorna para Deus como oferta. Mas acima de tudo, lembre-se, você não está invisível. Existe gente orando com você, existe cuidado sendo levantado sobre a sua vida e existe um Deus que nunca te abandonou, mesmo quando tudo parecia silêncio. O abandono vai ensinando mentiras com o tempo. Ele sussurra que você é difícil de amar, que você pesa demais, que ninguém fica porque você não vale o esforço. Essas mentiras não chegam gritando, elas chegam devagar, se misturam com a dor e começam a parecer verdade. Talvez você tenha começado a se culpar, a revisar tudo o que fez, cada palavra, cada atitude, cada erro, tentando encontrar o momento exato em que estragou tudo, como se o abandono fosse uma prova de que você falhou como pessoa. Mas nem todo abandono é consequência do seu erro. Muitas vezes é consequência da incapacidade do outro de permanecer. Ficar exige maturidade. Ficar exige responsabilidade emocional. Ficar exige coragem. E nem todo mundo tem isso. O problema é que, quando muitos vão embora, o coração começa a acreditar que o problema é você. E isso machuca mais do que a ausência física, porque vira rejeição interna. Você passa a se abandonar por dentro antes que alguém faça isso de novo. Talvez você tenha parado de se permitir sentir, parado de se abrir, parado de confiar. Não porque não quer amar, mas porque cansou de perder. O abandono cria esse mecanismo de defesa. Fechar para não doer. Deus vê quando você se fecha. Ele vê quando você se protege. Ele não te julga por isso. Ele entende de onde isso veio. Ele sabe que esse fechamento nasceu da dor, não da frieza. Mas Deus não quer que você viva se abandonando por causa do abandono dos outros. Ele não quer que você se trate como descartável só porque alguém te tratou assim. Ele não quer que você carregue a culpa de algo que não foi só você quem construiu. Hoje Deus quer desmontar essas mentiras. Ele quer arrancar a ideia de que você é difícil de amar. Ele quer te lembrar que você tem valor, mesmo quando ninguém ficou para provar isso. O abandono pode ter te ferido profundamente, mas ele não tem autoridade para definir quem você é. Você não é o que fizeram com você. Você é alguém que Deus escolheu amar e sustentar. E se Deus ficou quando outros foram embora, talvez seja a hora de você parar de se abandonar também. Depois de tanto abandono, o coração aprende a sobreviver, não a viver. Você acorda, cumpre suas obrigações, segue em frente. Mas por dentro está sempre esperando a próxima perda. Não por pessimismo, mas por experiência. Quem foi deixado muitas vezes aprende a não criar expectativas. Talvez você tenha parado de pedir ajuda porque, quando pediu, não veio. Talvez tenha parado de falar o que sente porque, quando falou, ninguém ficou. Aos poucos, você vai se tornando forte por fora e cansado por dentro, e quase ninguém percebe. O abandono cria uma solidão que não se resolve com companhia. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho, porque a dor não é falta de gente, é falta de vínculo.
É a ausência de alguém que permaneça quando você não tem mais forças para oferecer nada em troca. Com o tempo, você começa a acreditar que precisa merecer a permanência, que só vai ser amado se for útil, forte, alegre, resolvido. E isso te coloca numa prisão silenciosa. Você nunca descansa, porque tem medo de ser deixado quando mostrar fraqueza. Mas Deus não te ama pelo que você entrega. Ele te ama pelo que você é. Você não precisa se provar para Deus. Não precisa ser interessante, produtivo ou forte o tempo todo. Ele não fica por conveniência. Ele fica por amor. Talvez você tenha confundido o silêncio de Deus com indiferença. Mas Deus não se cala porque não se importa. Ele se cala porque está te sustentando num nível que você ainda não consegue perceber. Quando tudo parecia desabar, você não caiu. E isso não foi sorte. Foi cuidado. Deus esteve presente nos dias em que ninguém perguntou como você estava. Esteve presente nas noites em que você chorou sozinho. Esteve presente quando você achou que não ia aguentar mais um abandono. E mesmo assim, você está aqui. Talvez você não se sinta forte, mas o fato de você ainda estar de pé mostra que alguém ficou quando tudo dizia que você iria cair. Deus ficou. E se Ele ficou até agora, talvez seja a hora de você acreditar que não precisa mais viver, esperando ser abandonado de novo. Porque quem te sustenta não vai embora. Quando a dor chega nesse ponto, Deus nunca espera que você carregue tudo sozinho. Ele sabe que o abandono enfraquece por dentro, mesmo quando você aparenta estar firme por fora. Por isso, Ele cria caminhos de comunhão, onde pessoas se sustentam umas às outras em oração. Talvez, enquanto você escuta essa mensagem, venha à sua mente o nome de alguém que também se sente abandonado, alguém que foi deixado, ignorado ou esquecido. Se esse nome surgir agora, apresente essa pessoa a Deus em silêncio. Coloque essa vida nas mãos do Senhor. Às vezes, uma oração silenciosa sustenta alguém mais do que 1000 palavras. Muitas pessoas fazem isso todos os dias. Pensam em alguém durante a oração e colocam esse nome diante de Deus. É assim que se forma uma rede invisível de cuidado, onde ninguém precisa enfrentar o abandono completamente sozinho. Talvez este espaço tenha se tornado um lugar onde você consegue respirar um pouco, onde sua dor não é diminuída, onde você não precisa fingir força. Isso não é acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele quer te sustentar também por meio dessa caminhada de fé. Se sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é escolher não carregar esse peso sozinho, mas estar cercado por oração, cuidado e presença espiritual diária. Não é obrigação, é comunhão. E se em algum momento você desejar apoiar este trabalho de forma voluntária, como gesto de gratidão, você pode usar o Valeu Demais ou o Super Chat quando sentir no coração. Tudo aqui nasce do amor e retorna para Deus como oferta. Mas acima de tudo, lembre-se, você não está invisível. Existe gente orando com você. Existe cuidado sendo levantado ao seu redor. E existe um Deus que nunca te abandonou, mesmo quando tudo parecia silêncio. Chega um momento em que o coração fica cansado de se proteger, cansado de esperar que alguém fique, cansado de se preparar para perder. Viver em estado de alerta constante desgasta mais do que a própria solidão. E Deus vê esse desgaste. Talvez você tenha aprendido a não se apegar, a não criar expectativa, a não depender de ninguém. Não porque você não sabe amar, mas porque amar e perder dói demais. Então, você sobrevive, mas não descansa. Segue em frente, mas sempre com o pé atrás. O problema é que, quando o abandono se repete, ele começa a moldar a forma como você enxerga tudo. Você passa a interpretar silêncio como rejeição, distância como desprezo, demora como desinteresse. E, sem perceber, começa a aplicar isso até em Deus. Mas Deus não se relaciona com você a partir das feridas que outros deixaram. Ele não age como quem te abandonou. Ele não mede sua importância pelo quanto você consegue oferecer. Ele não se aproxima só quando você está bem. Deus fica nos dias em que você não tem nada para entregar. Fica
quando você não consegue orar direito. Fica quando sua fé está fraca. Fica quando você está cansado demais para explicar o que sente. Talvez você tenha passado tempo demais tentando entender por que as pessoas foram embora, tentando achar explicações, culpados, respostas. Mas Deus quer te levar para outro lugar. Um lugar onde a pergunta não é por que me deixaram, mas quem ficou. E quando você olha com honestidade, percebe que mesmo em silêncio Deus permaneceu. Ele esteve nos detalhes que te impediram de desistir, na força que apareceu quando você achou que não tinha mais, no simples fato de você ainda estar aqui. Agora é hora de parar de lutar contra a dor e começar a entregá-la. Não para esquecê-la, mas para permitir que Deus toque onde ninguém mais tocou. Não é fraqueza admitir que doeu. Fraqueza seria continuar sangrando sozinho. Estamos nos aproximando de um momento de oração. Um momento para você parar de se defender, parar de se explicar e simplesmente se colocar diante de Deus como você está, cansado, machucado, mas ainda aqui. E o simples fato de você ainda estar aqui já é prova de que alguém ficou quando tudo parecia abandono. Senhor meu Deus, nós entramos agora em oração trazendo diante de Ti cada coração que foi deixado, cada vida que sentiu o peso do abandono, cada pessoa que precisou aprender a ser forte, porque ninguém ficou quando ela mais precisava. Pai, Tu viste cada noite em que essa pessoa chorou sozinha. Viste cada vez que ela segurou a dor para não incomodar ninguém. Viste cada promessa quebrada, cada ausência que marcou, cada silêncio que machucou mais do que palavras duras. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti toda a sensação de rejeição, todo medo de confiar de novo, toda a culpa que essa pessoa carrega, achando que foi abandonada porque não foi suficiente. Arranca agora essa mentira do coração dela. Senhor, toca onde ninguém tocou. Cura feridas que o tempo não conseguiu fechar. Restaura partes do coração que foram se fechando para não doer mais. Envolve essa vida com a Tua presença e faz ela sentir agora que não está sozinha. Onde houve abandono, traz presença. Onde houve rejeição, traz aceitação. Onde houve silêncio humano, deixa que a Tua voz traga descanso. Que essa pessoa sinta agora que é vista, conhecida e cuidada por Ti. Pai, silencia as lembranças que machucam. Acalma os pensamentos que acusam. Que o Teu amor seja maior do que toda dor deixada por quem foi embora. Nós declaramos: nenhuma ausência é maior que a presença de Deus. Nenhuma rejeição é mais forte que o Teu amor. Nenhuma perda tem poder de destruir aquilo que o Senhor decide cuidar. Recebe essa vida em Tuas mãos. Sustenta, cura e fortalece. Que ela sinta agora que mesmo quando todos se afastaram, Tu permaneceste. E Tu ainda permaneces. Amém. Quando a dor do abandono chega nesse nível, caminhar junto faz diferença. Deus nunca quis que você atravessasse esse tipo de ferida sozinho. Ele usa pessoas, oração e comunhão para sustentar quem foi deixado para trás e precisa reaprender a confiar. Talvez enquanto você escuta essa mensagem, venha à sua mente o nome de alguém que também se sente abandonado. Um pai, uma mãe, um filho, um amigo. Se esse nome surgir agora, apresente essa pessoa a Deus em silêncio. Coloque essa vida nas mãos do Senhor. Às vezes, uma oração silenciosa sustenta alguém mais do que qualquer palavra. Muitas pessoas fazem isso todos os dias. Lembram de alguém durante a oração e colocam esse nome diante de Deus. Assim, se forma uma rede invisível de cuidado, onde ninguém precisa carregar sozinho aquilo que quase ninguém vê. Talvez este espaço tenha se tornado um dos poucos lugares onde você se sente entendido, onde sua dor não é diminuída, onde você não precisa fingir força. Isso não é acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele quer te sustentar também por meio dessa caminhada de fé. Se sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é escolher não carregar o abandono sozinho, mas estar cercado por oração, cuidado e presença espiritual diária. Não é obrigação, é comunhão. E se em algum momento você desejar apoiar este trabalho de forma voluntária, como gesto de gratidão,
Você pode usar o valeu demais ou o super chat quando sentir no coração. Tudo aqui nasce do amor e retorna para Deus como oferta. Mas acima de tudo, lembre-se, você não está invisível. Existe gente orando com você. Existe cuidado sendo levantado ao seu redor. E existe um Deus que nunca te abandonou, mesmo quando tudo parecia silêncio. Agora deixe seu coração descansar um pouco. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você não está mais carregando essa dor sozinho. Talvez as lembranças ainda venham. Talvez ainda doa lembrar de quem foi embora, de quem prometeu ficar e não ficou. Mas algo já mudou. Você entregou essa dor nas mãos de Deus, e aquilo que é entregue a Ele não fica sem cuidado. Não pegue de volta o sentimento de rejeição que você acabou de colocar diante do Senhor. Não volte a se tratar como alguém descartável. Não permita que a ausência de outros continue definindo o seu valor. Quando a mente tentar dizer que você foi esquecido, lembre-se, Deus nunca se afasta de quem sofre. Quando o coração tentar dizer que você não foi suficiente, lembre-se, quem foi embora não tinha estrutura para ficar, mas Deus sempre teve. Você não foi abandonado porque falhou. Você não foi deixado porque não merecia amor. Algumas pessoas partem porque não sabem permanecer. Deus, ao contrário, permanece mesmo quando você está quebrado, cansado e sem forças. Siga seu dia ou seu descanso com essa certeza. Mesmo que pessoas tenham ido embora, Deus ficou. Mesmo que o silêncio tenha machucado, Ele estava ali. Mesmo que você tenha se sentido invisível, Ele nunca tirou os olhos de você. Que a paz comece a ocupar o lugar da dor. Que a confiança volte a nascer aos poucos. Que o medo de ser abandonado novamente não governe mais suas decisões. E que você viva sabendo esta verdade. Algumas pessoas vão embora, mas Deus nunca abandona. Amém.